Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais algumas aplicações da palavra de nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, verifica aí, se inscreva, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. E hoje eu preparei mais 5 aplicações, agora sobre a história do jovem Eutico que caiu de uma janela do 3º andar ao ouvir as pregações do apóstolo Paulo. Bom, vamos lá? Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, vamos então para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, apenas o verso de número 9 para a nossa aplicações de hoje. Está escrito assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Bom, queridos e amados irmãos, bem rapidamente aqui o contexto. Paulo estava em Troade. Paulo ele estava ali num local, no ambiente do 3º andar de um certo ambiente, de uma casa, de um condomínio, enfim. Ele estava no 3º andar daquela casa. Ele estava em Troade. A Bíblia diz que Paulo ele ia partir no dia seguinte. Dá-se a entender que aqui sendo no primeiro dia da semana, provavelmente no domingo, Paulo ele estava numa ceia. Dá-se a entender porque fala do partir do pão. Então Paulo está num culto de Santa Ceia, e sabemos que o culto da Ceia do Senhor, ela nos aponta para a comunhão, onde todos se reúnem e ali eles vão ceiar a ceia do Senhor, trazendo tudo aquilo em memória do que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Bom, mas o foco aqui é o jovem chamado Eutico. A Bíblia diz que Paulo está ministrando a palavra, Paulo está dando o seu discurso, de repente aparece a cena deste jovem chamado Eutico, que estava ouvindo o discurso de Paulo, assentado numa janela. Olha só. E a Bíblia diz que de repente aquele jovem foi adormecendo, aquele jovem pega num profundo sono e ele cai exatamente do 3º andar. E quando a Bíblia diz que foram até aquele jovem, levantar aquele jovem, o jovem estava morto. Então o apóstolo Paulo parou na mesma hora que estava fazendo. Paulo desceu aonde estava o corpo do menino. Paulo o abraçou e ali tranquilizou aquele povo, tranquilizou aquela multidão, porque disse: o menino está vivo. Ou seja, dá-se a entender que Deus usou Paulo para ressuscitar aquele menino. Apenas num abraço que Paulo dá àquele menino, o menino ressuscitou. Bom, mas o meu foco aqui são a atitude do jovem Eutico. E eu preparei 5 aplicações para que nós possamos extrair da atitude do jovem Eutico. E a primeira aplicação que eu preparei é a seguinte aplicação. A primeira aplicação é esta: cuidado com a janela. Exatamente, cuidado com a janela. Por quê? Porque observem bem que janela não é lugar, não é local de se assentar. O jovem Eutico estava sentado sobre aquela janela. Ali foi o grande perigo aonde ele caiu lá de cima e veio a morrer. Se não fosse por misericórdia de Deus, Deus ressuscitar através de Paulo, o que seria da vida desse jovem, Fim da sua história. Pois bem, mas a primeira aplicação que eu vejo aqui é o seguinte: quem está sentado na janela, ele não está nem dentro e nem do lado de fora. Ele está dividido, um pouco lá, um pouco cá. Ou seja, por que a primeira aplicação é cuidado com a janela? Vejamos aqui o perigo da janela. O que aponta, o que apresenta para mim a janela? Apresenta pessoas que estão divididas, pessoas que estão em cima do muro, pessoas que estão indecisas. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Reis 18, 21, Elias, ele vai dizer para o povo: não podeis cocheais em 2 pensamentos, ou seja, vocês precisam tomar uma decisão, vocês estão divididos. Se Deus é o Senhor, segui-o, mas se Baal é Deus, então segui-o. Observem bem que o povo estava dividido entre Baal ou entre Deus. E Elias vai repreender o povo, Elias vai alertar o povo, porque o povo estava em cima do muro, o povo estava dividido, ou seja, o povo estava como Eutico, sentado numa janela, por assim dizer, indeciso. Então, a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso já é procedência maligna. Talvez eu estou falando com alguém que está na janela, que está indeciso, que não sabe em que rumo tomar, qual decisão tomar.
mas eu quero te dizer, peça direção a Deus e decida, toma a decisão, sim, sim ou não, não. Não podeis ficar cocheando em dois pensamentos. Há muitas pessoas que querem servir dois deuses ou mais de um Deus, ou seja, a Bíblia diz, ou você há de agradar um e aborrecer outro, ou vice-versa. Então, que você possa tomar a decisão mais correta em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, vamos para a segunda aplicação da história do jovem Eutico. E a segunda aplicação é a seguinte: saia de lugares que estão destruindo a sua comunhão com Deus. Exatamente. Aquilo ali não era um local correto, não era um local de perigo onde estava Eutico, e deu no que deu, porque ele estava num local, né, ele estava num lugar, não o local em si, mas onde ele estava sentado, ali corria grande risco de vida, que afinal de contas ele perde até a sua vida por aquele momento. Bom, existem pessoas que estão em lugares perigosos, porque janela ela aponta para mim também, ela fala de curiosidade. Observem bem, lembram nos nossos avós, os bisavós, né, da nossa época ainda, há muito tempo atrás aí, sei que tem muitas pessoas mais novas do que eu, outras até mais velhas, mas também a gente pegou um pouco dessa fase, aonde nós vimos, eu tenho algumas lembranças, né, de avós, de parentes que eles estavam na janela e quando queria conversar com o outro, né, vamos dizer assim, colocar todas as fofocas em dia, né, não era assim? A gente via as pessoas na janela, nossos avós, até mesmo nossos pais na janela, conversando com outro vizinho, e ali contava toda a história, o que aconteceu no dia a dia, e assim eles se conversavam através da janela. Então, para mim, isso aponta para curiosidade. A segunda aplicação é que devemos tomar cuidado com certos lugares, porque a curiosidade pode ser um grande perigo, né? A curiosidade, às vezes, ela se torna uma ferramenta, ela se torna algo muito perigoso. Então, que possamos tomar cuidado em que lugar nós estamos. A curiosidade pode ser um grande perigo para a nossa vida em todas as áreas, tanto espiritual como em todas as áreas da nossa vida. Então, que possamos tomar muito cuidado. Cuidado o lugar que você está, que muitas das vezes está destruindo a comunhão que você tem com Deus, te afastando da presença do nosso Deus. Bom, sendo assim, então vamos para a terceira aplicação da história do jovem Eutico. E a terceira aplicação que eu preparei é a seguinte: não pare a obra de Deus por causa do erro dos outros. Exatamente. Você consegue observar que Paulo, ele não para do que estava fazendo no sentido, ou seja, Paulo não parou de pronunciar o seu sermão por causa do erro de um jovem, ou seja, por causa de uma imprudência de um jovem que estava sentado sobre uma janela. Paulo, sim, ele parou aquele momento só para socorrer o jovem, mas Paulo volta a ministrar até o amanhecer do dia, a Bíblia nos relata. Então, o que o Senhor está nos ensinando através dessa terceira aplicação é a seguinte: não pare a obra de Deus olhando o erro dos outros, não fique olhando as dificuldades das pessoas. Há muitas pessoas parando a obra de Deus, parando os seus propósitos, a sua chamada, sabe por quê? Porque tem olhado a queda dos outros, tem olhado o erro de outras pessoas. Não olhe o erro das outras pessoas, não olhe a queda das outras pessoas, não fique olhando o erro dos outros, a queda dos outros, mas continue olhando para Cristo Jesus, somente Ele é perfeito, e afinal de contas, o que nós vamos fazer é para Cristo Jesus, nós fazemos para o Senhor e não para homem. Então a palavra de Deus que eu tenho para vocês: não pare a obra de Deus por nada, não fique olhando para a direita, para a esquerda, olhando para A, olhando para B, olha para aquele quem te chamou. Olha para aquele que te escolheu e que confia em você e colocou credibilidade em você nessa chamada e nessa responsabilidade que Ele colocou em tuas mãos. Então, siga em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sendo assim, vamos para a quarta e penúltima aplicação do jovem Eutico. E a quarta aplicação é a seguinte: o problema não está na igreja, nem no pastor, nem nos membros, nem nas pessoas. Muitas das vezes o problema está em nós mesmos. Observem bem que o problema do sono desse jovem não era a pregação de Paulo, que era uma pregação chata, muito pelo contrário. Não era a pregação de Paulo, não eram as pessoas que estavam ao redor, não era o ambiente, mas era a atitude do próprio Eutico de tomar a decisão de sentar sobre aquela janela. Há muitas pessoas que ela culpa A, culpa B, culpa C, mas esquece de olhar para si mesmo que o problema está com ela. Ou seja, o problema de Eutico foi a falta de vigilância. Estava sentado no lugar que não era correto. Então, queridos, que possamos olhar para dentro de nós e ver aonde está o problema para continuar seguindo em frente. Sendo assim, então vamos para a última aplicação do jovem Eutico. E a última aplicação é a seguinte:
Volte sua comunhão com Deus. Exatamente. Lembra que eu falei que dá-se a entender que esse ambiente era um ambiente de Santa Ceia? Era um ambiente da ceia do Senhor, melhor dizendo. E observem bem que quando Paulo desce e o menino ressuscita, o menino volta à sua vida, por assim dizer, Paulo voltou a ministrar até o amanhecer do dia. Então, quero eu acreditar que o jovem também volta para o ambiente onde estava para continuar ouvindo o sermão do apóstolo Paulo, ou seja, voltou para a ceia do Senhor no partir do pão, por assim dizer. Então, a mensagem que eu deixo para você nessa última aplicação: volte para a comunhão com Deus. Eu não sei como você se encontra neste momento, como você está nesse exato momento, mas o Senhor está te chamando: volte para a presença de Deus. Volta para a comunhão com o nosso Deus, tá bom? Esta é as 5 aplicações do jovem Eutico. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para maior número de pessoas, para que também possam ser alcançadas pela palavra de nosso Deus. Sendo assim, até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.